Eu sou a Bárbara, eu tenho 29 anos, moro em Diadema, São Paulo, né? Eu sou estudante de psicologia. é, Hoje eu tô morando com a minha mãe, então mora só a gente, né? Eu não tenho filhos. Hoje eu sou independente, eu cuido da minha vida sozinha, né? Então, hoje eu tô seguindo a minha vida como estudante, tô gostando bastante, e acho que é isso. Tá. Sendo estudante de psicologia, como foi para você pedir ajuda para dirigir? Olha, foi um pouco, para mim, foi um pouco. Foi bom porque eu acredito na psicologia, eu acredito super, é um tratamento que não tem, é ciência, é comprovado, então eu fui atrás por conta disso, porque eu acredito. Mas para mim também me senti um pouco mal, né? Porque eu estudo psicologia, estou no 7º semestre, como assim você está procurando ajuda, né? Ainda tem esse tabu. Mas eu acredito muito na ajuda do terapeuta, da psicóloga, então, para mim, eu sabia que eu precisava. Sabia que eu precisava, além da técnica, eu precisava mexer ali na mente. Então, para mim foi mais tranquilo. Falei, não, graças a Deus tem ajuda. Tá. Como é que era a sua vida antes de começar a dirigir? Minha vida antes de começar a dirigir, eu sempre tive esse sonho, sempre para mim, desde novinha, eu sempre tive a vontade de dirigir. Eu venho de uma família onde não tem isso, né? Eu nunca tive carro dentro de casa, minha família nunca teve, eu nunca tive essa experiência. Poucas as vezes eu andei de carro quando era nova. Uber, tudo bem, ou relacionamento. Mas a gente nunca teve isso em casa. Sempre foi um sonho para mim, né? Então, eu sempre quis, achei legal, eu sempre quis levar as minhas amigas para viajar, então eu sempre queria assim, chegar no trabalho dirigindo, eu sempre quis isso. Antes de dirigir, sempre foi um sonho, uma vontade. Eu nunca pensava em problema. Não, eu quero um dia eu vou ter, um dia eu vou dirigir. Então, para mim, sempre foi um sonho, uma vontade, né? Tá. Quando você entrou aqui, você já tinha o seu carro. Já tinha, eu tinha acabado. Na verdade, eu entrei em setembro de 2025 e eu comprei um carro em abril de 2025. Então já tinha um tempinho que eu tinha ele. Tá. E aí, o que aconteceu do tempo que você comprou o carro até você entrar aqui? Como é que foi isso? Assim, eu já. A minha trajetória com o carro, tirei a minha habilitação com 18 anos, deu ruim, perdi a habilitação, perdi o tempo da habilitação. E aí depois eu fui tirar de novo com 25 anos. E aí tirei com 25 anos, fiquei aquele um ano, processo terrível, doloroso, que para mim é muito ruim o processo de habilitação. E aí, depois desse um ano que eu tirei, eu paguei aula particular, paguei 10 aulas, porque tinha certeza que eu ia comprar o carro. Não sei como, mas eu ia comprar. Então, paguei 10 aulas para fazer, antes de comprar o carro, depois da habilitação que eu tinha tirado. Comprei o carro, né? Comprei um carro que eu queria, então dei um jeito lá de comprar um carro bom. Comprei, chegou na minha garagem, eu muito ansiosa para dirigir, assim, não vi nenhum problema, Cecília. Para mim não existia problema. Dirigi alguns dias, assim, com gente do meu lado, né? Não achava o ponto da embreagem do carro, então isso me assustava um pouco, porque eu tinha da autoescola, chegou o meu, era outro. Então, para mim, aí já entrou o primeiro ponto, o carro tá ruim. Você já compra, é um carro usado, né? Então você já compra com o carro tá ruim, tá com problema. Então já tem aquele medo das pessoas falando, olha, carro usado dá ruim, então você já entra meio tenso. Aí você faz o financiamento, também já fica meio assustada. Então eu lembro que eu comecei a ficar ansiosa da terceira vez que eu dirigi o carro. Então eu já ficava, eu acho que não vou sair, não. Melhor eu esperar. Nos 2 primeiros dias eu estava muito empolgada, queria fazer tudo, viajar, queria fazer tudo. Mas comecei a dar esses probleminhas de não achar embreagem, não saber estacionar, e aí já começou a me dar uma vontade de não querer dirigir, né? Então eu comecei a cada vez mais me travar, assim, cada vez mais não querer ir, não querer ir. Mas eu lembro que o que aconteceu mesmo de eu realmente parar foi que uma semana depois da compra do carro, eu fui para São Roque. Eu nunca tinha pego rodovia na vida, assim, nunca tinha passado a quinta marcha. Mas a Você minha mora ansiedade onde? de usar. Eu moro em Eu não sei. Diadema, Diadema, né? Tá, Diadema, São Paulo. Fica em São tá. Paulo. E São Roque também é São Paulo, né? Só que é 75 km da minha casa, né? Então, assim, eu queria muito, aquele sonho, parece que tinha chego o dia.
E aí, eu fui para São Roque. Então, muito feliz, peguei ali as rodovias. Quando chegou na Castelo Branco, antes de eu pegar o meu carro, passava algumas coisas na minha cabeça assim, e se eu tiver uma crise de ansiedade no carro, como que vai ser? Passava umas coisas assim, aí depois esquecia. E aí, eu dirigindo na Castelo Branco, começou a me dar uma palpitação. Falei, oxe, que estranho, não posso, não, pelo amor de Deus, eu 120 aqui, isso aqui não pode acontecer, né? E eu comecei a passar mal, comecei mesmo a suar, tontura ali na Castelo Branco, uma tontura, e eu, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Acho que eu vou morrer aqui, acho que eu vou bater o carro, vou perder o controle, sempre com o pensamento de perder o controle, de que eu ia perder o controle. Mas eu fui. Quando eu tava chegando em São Roque, eu não aguentei, eu tava com alguém do lado, né, tava com uma pessoa do lado, não aguentei, e joguei para o acostamento e fiquei lá respirando. Falei, gente, eu não acredito que eu tô tendo crise de ansiedade dirigindo ainda em São Roque. Eu quase morri. E passou centenas. A minha cabeça ficou desse tamanho, uma nuvem. Eu falei, eu não acredito que eu tô tendo uma crise de ansiedade dirigindo o meu carro. E aí, para mim, ali iniciou a frustração. Ali foi o dia que eu falei, ferrou. E aí eu fui para São Roque, não curti São Roque, não curti, eu fiquei lá o tempo inteiro tensa. O cheiro do carro começou a me dar pavor. Querendo voltar logo para pôr o carro na garagem. Jogar o carro na garagem, olhar para o carro já começou a me dar pavor, a chave do carro suava a mão na mesma hora. Mas eu fui e voltei, porque a pessoa que estava do meu lado que não tinha habilitação. Voltei também, não sei como, não tem nem flash de como eu dirigi, eu só sei que eu cheguei. E eu fiquei um dia mal, com o corpo doendo, assim, porque eu acho que eu tive uma crise de pânico mesmo, né? E cheguei. E no outro dia, Cecília, eu não queria descer mais na garagem, eu não queria mais, para mim ali acabou. Eu falei, não, isso aqui é muito perigoso. Até olhar o carro te dava ansiedade. A chave do carro me dava pavor, assim, eu lembro. E aí, falar do carro tremia a voz. Foi horrível, assim. E isso foi em abril. Né? A compra do carro foi dia 12 do 4, eu acho que foi de, sei lá, dia 21 do 4, e aí nunca mais. E como é que você achou a gente? Você foi indicada, você procurou nas redes sociais, como é que foi esse processo? Não, eu fazia terapia com a minha psicóloga, eu contava para ela, falava, eu não tô sentindo isso, ela, não, mas é uma crise de ansiedade, você identificou, você sabe o que que é. E eu falava para ela nas sessões, eu não sei, não é só descer, eu não consigo. Contratei aula de novo, chamei meu professor, falei, olha, eu não consigo sair. Não, aconteceu. Mas como assim, Bárbara? Você estava saindo? Eu falei, não sei. Ia com ele, passava mal, ainda assim, meu Deus, estou me tremendo, eu não sentia isso. E nisso eu fiquei uns 2 meses com ele. Mas ainda assim não ia. E aí eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Joguei no Google, né? Terapia para o medo de dirigir. Joguei na internet, no TikTok, e eu comecei a ver. E aí apareceu você, um canal assim, bem movimentado, só sobre medo de dirigir. Eu falei, caramba, achei. Comecei a ler comentário, e os comentários me confortavam. Então, eu achei mesmo no YouTube, né? Foi vídeos assim, medo de dirigir mulheres. Colocava essas palavras assim. E aí eu fui ver os comentários dos vídeos, né? Os comentários me confortavam, assim, nossa, ainda bem. E aí Cecília, foi um alívio, assim. Falei, caramba, graças a Deus que tem alguém falando o mesmo assunto que eu. Aí abaixou um pouco a adrenalina. E aí eu chamei vocês. E então foi em setembro, né? Que nessa procura, nessa busca. Foi em setembro mesmo que eu achei em TikTok, em YouTube. Então foi nos vídeos mesmo que eu achei. Agora eu quero saber como é que foi o tratamento. Eu lembro que no primeiro dia você me chamou, isso me confortou muito, muito mesmo, assim, porque o que acontece? Eu esqueci de falar. Eu fiz cotação com várias outras, né? Várias outras empresas, assim, que foca nisso. Mas era robô. E era muito robô. Responde um se você quer, responde dois. Eu falei, eu acho que não é isso que eu quero. Não me sentia acolhida mesmo, humanizada ali, não me sentia. Eu falei, eu acho que a pessoa não vai entender. Vamos colocar no carro de novo, no carro da pessoa. Não é isso que eu quero. E aí eu chamei você, chamei o instituto, né? E a Inês mandou mensagem muito acolhedora, foi muito legal. Primeiro, assim, ela entendeu, aí fez a anamnese, fez aquelas perguntas, e aquilo já me deu já me deu uma paz. Falei, ai, caramba, é isso que eu tô procurando. E aí a gente conversou, a gente teve o primeiro encontro aí você entendeu o meu nível de medo, eu contei a minha história, né? E aí você viu ali como
onde que eu deveria me encaixar. Eu falei, eu só posso ir no sábado. E você me colocou lá no grupo, né? No primeiro grupo, aí só tinha eu e uma moça. E aí com a Marcela, né? Com a Marcela. E a gente começou. Então, o primeiro dia foi bem legal, assim, eu contei minha história, contei no grupo, né? A gente contou a história, contei que eu já tinha o carro, o que tinha acontecido, e a moça que estava lá também contou a história dela. E aí a gente trocou as informações, assim, no primeiro dia, foi muito aliviante, eu lembro que aquele dia eu saí muito esperançosa, e fazia muito tempo que eu não tinha esperança do carro. E aí, todo sábado, a gente tinha ali as nossas sessões. E aí, cada sábado, entrava mais pessoas ali, mais mulheres com histórias extremamente diferentes, medo de alguma coisa, medo que para mim não era medo e para ela era. Mas foi bem legal, assim, o tratamento. E aí, cada uma ia saindo, né? Ia se dando alta. E era isso, a gente era um grupo ali de apoiadoras, assim. A Marcela, poucas as vezes a Marcela entrava ali para falar, porque a gente falava tanto, né, uma com a outra, que ela era meio que uma intermediadora da gente, né? Sim, Mas sim. ela era uma intermediadora. O fato de ser online atrapalhou em alguma coisa, Bárbara? Não atrapalhou em nada. Eu acredito que se fosse presencial eu não conseguiria também fazer, mas um online foi muito tranquilo, assim. A gente conversava, falava as mesmas coisas, então foi muito tranquilo. Tá. E agora que você está de alta, que você está dirigindo, como está a sua vida? Parece que eu tirei um peso, parece que eu tô resolvendo uma questão muito grande da minha vida. Assim, era muito sério para mim, Cecília, a questão do carro. Fora a cobrança interna, cobrança externa, o carro parado, manutenção. É como se eu estivesse realizando um grande passo da minha vida. Muito, assim, eu não imaginei que isso ia acontecer. Mas o que aconteceu? A gente ia, né? Eu ia fazendo as tarefas. Então, como eu tinha muito pavor do carro, começou muito pequenininho, assim, namorando o carro, desce lá e olha para ele. E só o fato de descer e olhar já me tremia, né? Então, não tô conseguindo, não vou conseguir. Aí a Marcela me acalmava, calma, que você vai conseguir. E a gente ia nesse início de namoro, olhar a chave, olhar o carro, né? Então a gente foi começando de passinho por passinho. É, a gente foi. Eu achei que eu nunca ia sair da garagem, falei, não vou conseguir sair da garagem aqui, gente, eu vou precisar de ajuda. Saí da garagem, mandei vídeo, a gente mandava vídeo uma para outra. Gente, saí da garagem, gente, fiz isso. E em janeiro, Cecília, que foi uma virada de chave. Então eu fiquei aí de setembro até dezembro, né? A gente conversando, e foi uma virada de chave, na verdade. Eu sinto que aconteceu alguma coisa. Claro, o processo de tratamento a gente acha. Eu achei que ia chegar um sábado e ia falar: pronto, você está pronto. Não, foi natural, foi sutil. Assim, aconteceu essa virada de chave, a vontade de sair voltou, né? Porque eu falava muito sobre o assunto, eu não falava com ninguém desse medo. Ai, que vergonha, não vou falar sobre isso, né? Mas no sábado era um momento de falar do medo, era realmente falar: gente, eu tenho medo, eu tô com medo. Foi sutil, assim, e aí teve um dia que eu falei: eu vou levar minha mãe. Ai, mãe, vamos ali, vamos calibrar o pneu, que eu vi que o pneu estava baixo. Vamos calibrar o pneu. E aí foi indo, assim, e tremendo. Uma sensação muito ruim, horrível, nada gostoso. Meu Deus, passando mal, não no nível que eu estava, mas passando mal. E foi indo, Cecília. Aos pouquinhos foi indo. Eu lembro que o fato de eu pensar em dirigir no outro dia já me passava mal, assim, ai meu Deus, vou ter que dirigir, mas eu tinha vontade, a vontade tinha voltado, né? Porque nem vontade eu tinha mais. Eu falei, não, deixa ele aí, um dia eu vejo ele. Mas a vontade começou a voltar. E isso me trouxe um pouco de conforto, assim, né? Por mais que eu tinha a sensação desconfortável, a vontade voltou. Então, se eu tinha vontade ali, eu queria. E aí eu conversava com a Marcela, olha, eu tô voltando. Ela ficou muito feliz, assim, elas ficaram muito felizes com a volta. Eu contratei de novo um professor diferente, né? Porque o meu professor que eu tinha, eu sentia que ele estava mais acostumado comigo, então, Bárbara, relaxa, vai, você tá indo. Só que não era isso que eu queria, né? Eu queria ali, me ajuda nessa embreagem, me ajuda em alguma coisa. Contratei um novo professor, então a gente não tinha mais manias, ele não tinha mais comigo, então tinha 2 tratamentos, né? O do professor e o sábado. E aí foi indo.
E aí, hoje, que era o meu sonho, eu estou indo trabalhar, então eu vou trabalhar, né? São 20 km daqui até minha casa e volto à noite da faculdade. Assim, confesso que hoje ainda não é gostosa a sensação de liberdade, aquela sensação que eu quero sentir, né? Que eu quero aquela liberdade. Mas eu vou tremendo. Eu vou falar assim, uma hora isso vai passar, isso vai diminuir, calma que vai diminuir. Eu não vou, eu sinto que eu não vou perder o controle. Eu tô no controle mesmo ali, que era um medo de perder controle, né? Eu freio, eu preciso frear, eu freio. Então, a sensação tá aqui, tem dias que tá maravilhoso, tem dias que eu saio aqui e falo, nossa, sou mulher poderosa. Agora tem dias que tá mais, né? Eu acho que pelo dia, não sei. O humor é sempre assim, né? O humor, ele não está todo dia igual. A oscilação é muito grande. Junto com ele vem a ansiedade, vem o medo, né? O importante dizer agora é que quando você entrou, o medo te dominava, o medo mandava na sua vida. Você não vai pegar o carro, você não vai fazer isso, ou seja, o medo era seu patrão. É, Agora, você manda nele, tá? Pode ainda estar com uma certa ansiedade, tal e coisa, mas agora quem está mandando nele é você, né? Olha, eu vou trabalhar, que aí junto vamos, tá? Mas você não está mais tendo as crises de ansiedade, que as crises de ansiedade é aquilo que você esquece, não está mais e cada vez mais, talvez no próximo ano aí, você ainda vai ter algum nível de ansiedade, mas nada que te trave mais. E isso é importante, né? E é exatamente esse tempo que o próprio sistema de habilitação dá para o novato, que é o tempo de você pegar a sua provisória, dali um ano você pega a definitiva. O que é esse um ano? É treino, tá? É prática, para depois de um ano você realmente se tornar um motorista. Então, nós temos um ano aí. Pode ficar tranquila que esse medo vai passar de vez. E aí você volta para dar outra entrevista. outra entrevista. E eu conversei com as meninas que a ideia de dirigir, ela me causa ansiedade. Então, pensar que eu vou pegar o carro daqui a pouco, eu fico ansiosa. Mas na direção é outro sentimento. Eu tô prestando Sim, atenção. O sentimento não tá mais aqui. É outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo dar seta. Eu tô pensando em outra coisa. Falei, então, a ideia só de entrar no carro que é dolorosa. Que quando eu pego é outra coisa. Então, eu tá. tava acreditando muito nisso, Por que né? que acontece isso? Porque enquanto você está no carro, não está no carro, você está lidando com medo dentro da sua cabeça, que se chama ansiedade, tá? Então, você está lidando com os medos que você está criando. Quando você entra no carro, você não cria mais medo, é a realidade. E você vê que você dá conta, então passa. Tá? É. E aí se torna gostoso, passa porque o comportamento de dirigir está mostrando para você que você é capaz. Então, isso tudo vai passar e eu queria te agradecer, tá? Por você ter dedicado esse tempo a falar com as pessoas que estão em dúvida se fazem o tratamento ou não. E eu queria saber qual é o recado que você dá para essas pessoas que estão pensando em fazer o tratamento, que está escutando as entrevistas. Qual é o recado que você dá, Bárbara? O recado que eu dou é acreditar mesmo, assim, acreditar que, mesmo com os pensamentos, com os sentimentos, as emoções, acreditar que vai sim. O grupo é muito legal, vai dar certo, né? Eu não sei que momento a gente não colocar prazo, eu entrei sem colocar prazo, eu falei, até sábado eu preciso dirigir. Eu falei, não, vamos ver. Não coloque prazo e vai indo, né? Porque uma hora essa virada de chave ela vira, ela vira. E eu acredito que ir sim, né, participar, falar, o falar para mim foi muito importante, assim, expor ele foi muito importante. O medo virou uma angústia aqui, né? Ficou angustiada dentro, mas falar, poder compartilhar o que eu sinto, que para pessoas que não entendem é besta, mas era muito importante falar aquilo. Então, e sim, não deixar de deixar para lá, é um passo muito importante na vida.
Legal. Obrigada, Bárbara. Eu.